É muito comum as pessoas que usam uma metodologia querer criticar outra metodologia diferente. Isso acontece no meio científico, não só no meio esotérico ou astrológico também. Na medicina, tem vezes que você vai no médico e ele rasga a receita que o outro deu, mesmo que isso seja antiético, e diz, não é esse remédio aqui não, esse aqui é melhor, e muda o remédio que o outro passou. E muitas vezes nem está certo. Já vimos casos grosseiros de erros de médicos por pura vaidade. E na astrologia não é diferente. Tem gente que acha que a astrologia védica ela é mais científica que a astrologia tropical, o que é pura besteira. A astrologia védica tenta se basear nas posições das estrelas. Se as pessoas já acham que os astros não influenciam, que estão mais perto, imagine constelações a milhões de anos-luz daqui. A astrologia tropical funciona, tanto que se você perguntar 99% das pessoas que gostam de horóscopo, eles vão dizer as relações com signos da astrologia tropical. E até mesmo os observatórios de astronomia, que não tem nada a ver com astrologia, quando falam de eclipse, quando falam da estação do ano, eles vão dar as posições nos signos tropicais. É besteira falar que tem que voltar a 23 graus. Agora, tem pessoas que se identificam mais com a astrologia védica por uma questão de consciência, por uma questão de fé, psicólogo que se identifica com o psicológico dela se identifica com os mitos hindus. Outros já gostam mais da astrologia tropical porque ela se identifica mais com os mitos gregos, que nós estamos aqui no Ocidente. Mas basta você ver, já fez alguma pesquisa sobre esse assunto, principalmente sobre as crenças hindus? Veja aí vários documentários que televisões grandes do mundo inteiro tentaram fazer sobre as crenças hindus, a bagunça que é. Tem um Deus para tudo, tudo lá tem um Deus com um nome diferente. E cada quem acha que funciona, mas o que domina na maior parte do mundo é o sistema que a gente conhece aqui. Não tem um sistema fixo, tem diversas metodologias, diversos padrões para estabelecer as casas, como por exemplo as casas que eu gosto mais de usar são do sistema Plácidos, mas há astrólogos que usam diferente e que acham que dá certo. Mas o número 12 para os signos, isso tem uma fórmula cabalística, mística e que combina muito bem. Esse papo furado de que você tem que usar 28 constelações por causa dos 28 nakshatras, isso é do sistema lunar. Nós estamos no calendário solar, nós não estamos mais no calendário lunar. A astrologia chinesa, ela usa o calendário lunar porque é um outro sistema, né, dos animais. Tem a ver com aquela história lá do Buda e dos animais que foram um a ele e tal. É um outro sistema. A astrologia védica não se sobrepõe à astrologia tropical. Pergunta a uma ariana típica se ela acha que se identifica mais com peixes ou com Áries. Pergunta a uma escorpiana, como a gente viu a Bruna Sufistia até escrever um livro do veneno do escorpião, porque ela se identifica muito com a escorpiana, se ela se identifica com uma libriana. Então pergunta aí se o Jair Bolsonaro ele tem algum traço, um mínimo traço de peixes. Ah, porque tem a constelação da baleia, que está lá o sexto grau de peixes, que ele seria daquele grau. Nós vemos a astrologia da Terra. Nós somos terráqueos, nós não estamos no espaço sideral flutuando num cometa ou numa nave espacial. E muda, não importa se lá ao longe uma estrela, um planeta está numa constelação de Leão. Se nós estamos vendo ela aqui, de Câncer, o que importa é a nossa visão. E modifica muito. A nossa visão modifica muito o significado de uma simbologia.
Não queremos saber qual é a posição exata de uma estrela a milhões de anos-luz. A astrologia vive dos signos virtuais. É um cinturão virtual baseado especialmente mais no sistema de casas. Por isso que o mapa astrológico com o horário correto, ele é mais preciso do que só um horóscopo solar. E a astrologia tropical ela se baseia mais do Sol, porque como diz Alice Green, nós somos uma faísca divina de luz, o Sol é o centro. Não milhares de estrelas, não podemos fazer um mapa astral com milhares de estrelas, cada um dizendo uma coisa, vai virar uma bagunça, um código sem fim. O serpentário ele não tem importância nenhuma para a nossa astrologia, nem para a astrologia nenhuma, são 12 signos, pronto, acabou. Se nós formos incluir todas as constelações que são vistas aqui da Terra, vai virar uma bagunça. A astrologia com 12 signos ela já é muito difícil, muito complexa, dá milhões de códigos para você compreender. São decanatos, díades, tríades, 360 graus, dão milhões de combinações, não precisamos inserir milhares de constelações para fazer uma análise de uma personalidade. A astrologia tropical ela foi adaptada para o hemisfério norte, mas especialistas nessa área adaptaram para o sistema do hemisfério sul. A que nós usamos aqui já é adaptado para o hemisfério sul. A astrologia sideral também ela não é a única não. No norte da Índia ela é usada de uma forma e no sul da Índia ela é usada de outra. No norte da Índia ela é usada um quadrado cortado por triângulos e casas. Já no sul da Índia ela é usada como uma caixa. Os signos assim circundando uma caixa no meio. E a Índia ela é muito dividida, tanto em questões de crenças como em questões de esoterismo. Os Vedas são fantásticos, eles têm uma filosofia fantástica, mas eles não são a sabedoria absoluta. Existe uma lenda, até conhecida no meio da Cabala, de que os Brahmanes indianos são descendentes dos filhos bastardos de Abraão. Que Abraão não só gerou o povo judeu e os palestinos, enfim, ele gerou também aquele povo que ele mandou embora, ele deu como herança livros sagrados que deu origem à astrologia lá na Índia. Isso é uma lenda que eu ainda vou falar aqui mais para frente, porque é longa, senão o vídeo fica muito longo. Mas, enfim, ninguém é o dono da verdade, mas a astrologia tropical funciona tanto que o inconsciente coletivo e a consciência individual se conectou muito bem. Todo mundo se identifica no Brasil e no Ocidente se é mariano como ariano e não como pisciano. Não existe isso de dizer que está 18 séculos atrasados. Não estamos atrasados. Os observatórios de astronomia, que não tem nada a ver com astrologia, fazem efemérides no mundo todo, levando em conta o sistema tropical. Né? Nós não podemos viver presos no passado a coisas retrógradas, coisas tradicionalistas, não muda nunca. A astrologia ela já foi com 5 planetas, aumentou para 7, aumentou para o que nós temos hoje. Ela já foi só, em algumas partes, observar só as fases da Lua, é um tipo de astrologia lunar, que fazia casas lunares. Ela já foi um tempo só solar, de observar o Sol nos signos. Mas a astrologia, quando ela fala de astrologia, ela está falando de astros, os astros errantes. São os astros que se movimentam, os astros rápidos. Uma estrela leva milhares de anos vista daqui da Terra para se mover. Não tem influência nenhuma na nossa vida. Só símbolo como constelação, que já é usado nas 12 constelações principais. Os sábios captaram isso, porque são as que funcionam. Você quer usar os nakshatras, os 28 nakshatras, você baseia-se calculando no círculo tropical que nós conhecemos. Não precisa ir para o sistema hindu. O sistema hindu, o védico, ele tem as lendas que você pode usar dentro dos decanatos, você pode usar dentro de qualquer parte
dentro do mapa tropical normal. Nós estamos na Terra, temos que nos basear no Sol, ele é o astro, o símbolo vivo, a luz, a faísca de vida que nos orienta. E a Lua fala do nosso inconsciente, porque ela está aqui mais perto. As constelações há milhares de anos-luz para lá, só como simbologia dentro de uma carta, elas não são o ponto principal. O ponto principal de uma carta hoje em dia, tem astrólogos que nem se baseia tanto em signos, mas eles se baseiam mais nos interaspectos entre os planetas e com os ângulos, com ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, eles nem ligam tanto para os outros signos que estão ali no meio. É claro que todos têm a sua eficiência, se for chamado dentro do tema. As constelações de estrelas fixas, elas devem ser observadas se elas se enquadram dentro de algo que você está pesquisando. Se os planetas ali dão resposta para o que você já está buscando, você não precisa inserir milhões de informações, senão é como você pegar um quadro e você ir pintando, 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 logo logo ele está cheio, todo colorido e você não vai entender nada. Então, eu acho bom o uso dos asteroides, Ceres, Palas e tudo mais, Lilith, eu acho fantástico usar no mapa e eu sempre uso. Já tem dados demais para você usar no mapa astrológico. Os nakshatras você pode observar como um complemento, mas você querer dizer que um método não funciona, que está defasado, que só aquele funciona, isso é besteira. A astrologia tropical ela funciona, ela já foi adaptada, corrigida, redigida por muitos especialistas em escolas fantásticas. Aqui no Brasil nós temos escolas fantásticas como a Gaia, que faz um trabalho fantástico sobre astrologia, como a Regulus, que eu fiz curso por ela, ela é uma escola fantástica, sou fã dos astrólogos que escrevem e ensinam lá, a Gaia e a Regulus, a escola Santista que faz um trabalho brilhante, tem astrólogos maravilhosos lá, a Sinagem no Rio, né? A Companhia dos Astros, que faz um trabalho fantástico. Então dizer que a astrologia tropical não funciona, isso é besteira. A astrologia hindu é que talvez não funcione muito aqui para nós, que somos ocidentais. Agora tem gente que diz, eu não me enxergava muito bem no signo tropical, mandei fazer uma carta védica e me reconheci mais, encontrei respostas que eu procurava, porque ela tem um senso místico por trás, fala dos deuses, dos nakshatras, aqueles mitos todos, e a pessoa muito mística pode inconscientemente se conectar mais aquilo, se identificar mais com aquilo, mas em termos astrológicos, eu lhe garanto que não tem informação nenhuma a mais superior do que a astrologia tropical. A astrologia tropical ela é perfeita e a astrologia não erra. A astrologia não erra. Quem erra são os astrólogos que nem sempre estão preparados para... nós não temos um chip na nossa cabeça programado para captar os códigos precisos, então às vezes nós somos humanos, nós falhamos. São os astrólogos que falham mais. O alfabeto sagrado do firmamento, o alfabeto cósmico que Deus escreveu, os segredos, o livro da vida, que é a astrologia, que é o Ifá também, que é o I Ching, que é o Tao, e outros sistemas mais, que Deus ele não deu só conhecimento a um povo. Ele não só revelou a Cabala hebraica, ele revelou a Cabala egípcia e outras cabalas, ele revelou conhecimentos no Oriente, no Ocidente. Deus, ele é dono de tudo e ele é pai de todos os humanos. Ele não é Deus só dos hebreus, ele não é só Deus dos cristãos, ele é um Deus vivo de todos os seres humanos e ele revelou conhecimento e seu grande poder em todos os cantos do mundo. Então, a astrologia não se baseia nas estações do ano, mas mesmo esse argumento de que, por exemplo, o escorpião não tem nada a ver com a primavera aqui, é claro que tem. Escorpião ele tem a ver com o inverno lá com a parte fria no hemisfério norte, mas ele tem a ver com sexo, com o florescer, com a fecundação.
assim como as flores que são fecundadas e dão frutos. Aqui na primavera o escorpião ele tem a ver com a fecundação, ele tem a ver com a sexualidade, assim uma primavera sai as flores para atrair os insetos para fecundar as árvores. E ele tem a ver, o escorpião no hemisfério sul ele tem sua polaridade, e no hemisfério norte ela tem outra, assim como o Áries, aqui no hemisfério sul tem uma polaridade e lá tem outra, mas é o mesmo Áries. Agora, a forma fantástica que os Vedas usam na astrologia, de ler, a forma de ler os planetas, tem uma certa diferença de ler os nakshatras e casas, mas o sistema pode ser adaptado. E a astrologia aqui no Ocidente, a tropical, funciona muito bem. Eu não sou nem muito fã de casas iguais. Eu já testei casas iguais em centenas de pessoas e as casas desiguais do sistema plácido tropical, para mim, é perfeito e dá muito mais certo do que casas de sistemas iguais. Vou fazer mais vídeos falando sobre alguns pontos da astrologia, como Lilith e Roda da Fortuna. E em breve eu trarei mais sobre astrologia ocidental ou astrologia tropical. Esses argumentos sobre as estações do ano não tem nada a ver. O que importa é a visão que nós temos dos astros daqui da Terra.